Hoje eu vou falar um pouco sobre o álbum Hysteria do Def Leppard. Eu sempre falei Hysteria, aí eu assisti um documentário deles e eles mesmos falam Hysteria, eu falei, ok, não vou discutir, deve ser Hysteria. Eu estou fazendo agora uma série de vídeos que eu vou chamar de álbuns clássicos, tá? Eu começou porque eu fiz sobre o Please Please Me dos Beatles, por acaso, gostei da ideia, e aí acabei fazendo do Machine Head, de Purple, fiz do Thriller do Michael Jackson, agora eu estou fazendo do Hysteria. Eu anotei algumas coisas aqui, de vez em quando eu vou olhar para a tela para falar a respeito, tá? Esse disco foi lançado em agosto de 87, tá? Foi gasto assim, uns 3 anos mais ou menos para eles fazerem o disco, tá? Não constantemente, mas com bastante frequência, tá? São 3 anos de trabalho sério para fazer esse disco. E ele começou logo após a tour do Pyromania, que é o disco anterior deles, que foi um disco muito bem sucedido, tá? O Pyromania vendeu coisa de uns 5 milhões assim, mas foi mais bem sucedido nos Estados Unidos do que na Europa. Isso incomodou um pouco a eles, tá? Porque eles são ingleses, né? Isso incomodou, eles queriam fazer uma coisa que fosse mais abrangente, tá? O disco vendeu mais de 20 milhões de cópias, tá? O que o coloca entre os discos mais vendidos de todos os tempos. Eu chamo de disco porque eu sou velho, tá? Os álbuns mais vendidos de todos os tempos. Ele teve 7 singles, e desses 7 singles, 4 foram para o top 10 da parada da Billboard, tá? Tem a Love Bites, que foi em primeiro lugar, a Pour Some Sugar On Me em segundo, Armageddon Net em terceiro, Hysteria, ok, em 10º lugar, Animal em 19º, Rocket em 12º e Women em 80º lugar. Tá? Então são 7 singles. Eu sempre falo isso, esses álbuns se tornam clássicos porque eles têm muita música boa, muita música de sucesso. Quando você ouve um álbum e você fala, peraí, é uma coletânea, e não é um álbum que a pessoa fez de uma sequência, tipo, sei lá, o Brothers in Arms do Dire Straits, né? Parece coletânea, tem tanta música boa, né? E esse é um caso aqui, é um álbum que tem 12 músicas, 7 foram singles, tá? E 4 foram top 10. Então é coisa séria aqui. Você gosta de Def Leppard? Tá? Qual que é a sua música preferida deles? Seja desse disco ou de qualquer outro. Tá? Me fala aqui nos comentários. Esse disco ele foi investido muito dinheiro para ele funcionar. Isso por gravadora, empresariamento e tudo mais. O Phil Collins fala que o Phil Collins, que é o guitarrista deles, ele fala que eles teriam que vender em torno de 5 milhões de discos para empatar o investimento inicial. Isso é um absurdo, assim, é muita coisa. Você tem uma ideia, no tempo que eu trabalhava para gravadoras aqui, a gente pensava em investir a base de umas 15 mil cópias para vender 100 mil. Entendeu? Então os caras já tinham 5 milhões investido em cima da coisa toda. Então é muito dinheiro que foi investido e tinha que ter retorno. Deixa eu falar uma coisa importante. Muita gente quando vê esses vídeos fala quais são suas fontes para falar essas coisas. Aqui basicamente tem esse Classic Albums, que é uma série de DVDs dos anos 2000, que é muito legal, tá? Então tem um falando sobre o Hysteria, que é excelente. Tem uma entrevista deles, essa eu não vou saber datar exatamente, mas eu acho que é da época do Slang, para Guitar World. O Slang é um disco que eles lançaram no meio dos anos 90. E eles falam muito sobre o processo de gravação deles. Mas sobre o processo de gravação também tem uma entrevista do Nigel Green, que foi o engenheiro de som desse álbum, no próprio site da Def Leppard falando a respeito. Tá? Então basicamente é isso, mas tem muita coisa que eu fui estudando a respeito deles ao longo dos anos. Tá? Eu sigo o Def Leppard desde o comecinho da banda praticamente, então tem muita coisa que eu vi em entrevistas individuais e de produtores, etc. Tá? Então tem bastante coisa aqui. O Def Leppard surgiu no final dos anos 70 com o que foi chamado de New Wave of British Heavy Metal, que é a nova onda do metal britânico, do metal inglês. Tá? A velha onda, vamos dizer, seria Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, etc. Tá? Que até algumas pessoas não consideram como heavy metal, mas ali é o começo da coisa. E essa nova onda, surgindo ali no final dos anos 70, é uma galera que já era influenciada também pelo punk rock. É uma galera que já tocava de uma forma mais agressiva, tal, mais dura, tal, já não tinha tanto a coisa do blues envolvida, eles já eram um pouco mais durinhos mesmo na forma de tocar. E o Def Leppard estava nesse meio. Mas sempre que a gente fala de um movimento, que nem o movimento grunge lá nos anos 90, não era um movimento. Eram várias bandas diferentes, de estilos diferentes, que tinham suas similaridades e que mercadologicamente foram taxadas como grunge. A mesma coisa aqui, foi taxado New Wave of British Heavy Metal, bandas como Iron Maiden, Saxon, Def Leppard, Angel Witch, Venom, sabe, que são bandas muito diferentes. E o Def Leppard sempre teve uma coisa mais pop na forma de fazer música. Os primeiros discos deles ainda eram muito mais parecidos com AC/DC, uma coisa assim e tal, mas eles foram ficando cada vez mais pop
E esse álbum é extremamente pop, porque a ideia deles era bater de frente com Michael Jackson, com Madonna. Eles não queriam concorrer no meio do rock. Eles queriam fazer o que a gente chama de crossover. Eu falei sobre crossover no vídeo do Michael Jackson. Crossover é quando as pessoas ouvem a sua música independente do estilo dela. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma banda de rock, mas eu consigo fazer músicas que comuniquem com todo mundo. Sabe? Quer ver um exemplo de crossover legal? Evidências. Tá? Evidências é uma música que mesmo quem não é do meio conhece. Tá? Isso é um crossover, é quando consegue ir para abranger todo mundo. E era o que eles queriam fazer nesse álbum. O Pyromania vendeu muito bem, vendeu mais de 5 milhões de cópias, que é o disco anterior. Mesmo com essa venda, eles queriam ir além, entendeu? Eles queriam fazer essa coisa para tipo, quem está em primeiro lugar na parada de sucesso? Michael Jackson? Não, a gente que vai ficar. Entendeu? Madonna? Não, a gente que vai ficar em primeiro lugar. Sabe? Então eles trabalharam seriamente nesse disco, por isso que foi investido tanto tempo e tanto dinheiro para fazer. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve e clica no sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Tá? Minha ideia é toda segunda-feira postar um vídeo novo dessa série de álbuns clássicos. E se você não me conhece, meu nome é Paulo Anhaia, eu sou produtor musical, eu sou músico, sou engenheiro de som há muitos anos, músico há mais de 40 anos, produtor e engenheiro de som há mais de 30 anos. Tive o privilégio de trabalhar com um monte de nomes grandes aí da música brasileira, então tive centenas de sucessos tocar em rádio, em TV, exaustivamente, assim, discos de ouro, de platina, de diamante, tenho 4 Grammys latinos, mas antes de tudo eu sou um fã de música. Tá? Então o que eu estou falando aqui é como fã de música e vou ser um pouco mais técnico para falar dessas partes de produção também. Para a gente falar desse álbum, a gente vai ter que falar do Mutt Lange. O Mutt Lange é o produtor desse álbum. Ele já tinha trabalhado com o Def Leppard em 2 álbuns antes, no High and Dry e no Pyromania. Tá? E é um cara, assim, ele é o maluco, é o gênio maluco, né? Aquela coisa que é muito, essa dualidade é muito comum, né? Porque o cara é obsessivo no que ele faz. Então, se for para gravar 150 mil vezes a coisa até ficar do jeito que ele quer, vai ser gravado. E esse disco é assim, se você ouvir esse disco com atenção, você vai ver o quanto ele é perfeito plasticamente. Não tem um acordezinho fora, não tem nada. Não, ele é todo, né, perfeitinho. Porque fazia e refazia, refazia e refazia. Tem uma ideia? Eu tenho um amigo, Eric Silver, que é lá de Nashville, que é um excelente compositor, multi-instrumentista e tudo mais. E ele gravou no disco Come On Over da Shania Twain, que foi produzido pelo Mutt Lange também. Ele gravou o Mandolin em 2 faixas, né? E ele falou que o Mandolin demora 2 horas para gravar ou 3 dias. Depende do humor do Mutt Lange, do que ele quer que aconteça. Ele pode ser gravado uma levada só, ou ele pode ser gravado acorde por acorde, se for o caso. Tá? Eu vou falar mais sobre isso lá para o fundo, no final desse vídeo. Mas assim, ele é um cara que ele é muito metódico, ele sabe exatamente onde ele quer chegar e ele trabalha para chegar lá. Uma coisa que eu concordo muito com ele, ele fala que primeiro vem a canção, vem a composição, então tem que ser uma composição excelente. Depois vem o arranjo, tem que ser um arranjo excelente. A performance tem que ser excelente. E aí só vem o som. E o som, ele é muito fácil de resolver se essas outras 3 coisas estiverem resolvidas. Tá? Isso por experiência própria eu posso garantir para vocês que é exatamente assim. Eu pego alguns trabalhos para mixar às vezes, que a música não é tão boa, o arranjo não está tão legal, a performance não está tão legal, dá um trabalho, você tem que torcer botão até dizer chega para você chegar num resultado legal. Quando a música está com esses 3 elementos bem resolvidos, você levanta os volumes, assim, levanta os faders, a música já faz sentido. Você fala, ok, vou só lapidar detalhes para deixá-la mais redondinha. Então muita gente que já me acompanhou mixando aqui, às vezes fica surpreso e fala assim, nossa, mas você fez tão pouca coisa, foi tão simples de mixar. Sim, porque todo o trabalho anterior foi muito bem feito. Tá? Então o Mutt Lange é esse cara. Quando eles começaram a fazer esse disco, eles chamaram o Mutt Lange para fazer e ele não topou fazer. Porque ele estava num burnout, ele tinha feito vários discos. Eu esqueci de falar, o Mutt Lange fez, por exemplo, aquela trinca maravilhosa do AC/DC, ele fez o Highway to Hell, o Back in Black e o For Those About to Rock. Né? São 3 discos maravilhosos. O Back in Black, inclusive, é o 2º disco mais vendido da história, só perde para o Thriller. Né? E foi feito por ele, foi produção dele. Né? E ele estava num burnout, ele estava fazendo muita coisa e falou, putz, eu preciso de um tempo. E os caras chamaram ele e tal. Ele falou, não, vou ajudar vocês nas composições, porque ele entra nessa parte também, ele ajuda em composição, na feitura toda do álbum. Então ele ficou uns 3 meses trabalhando com os caras em composição, isso porque ele não queria fazer a produção do disco. Aí eles chamaram o Jim Steinman para fazer o álbum, que é um outro cara muito bom mesmo, assim, um cara que é compositor, músico, produtor, tal, trabalhou com Meat Loaf, com Barbra Streisand, com Michael Bolton, um monte de gente assim, fera.
Só que a filosofia de produção dele é muito diferente da do Mutt Lange. Enquanto o Mutt Lange é o cara que põe a lupa e acha cada detalhe, ele é o cara da performance. Ele quer colocar a banda tocando junto no estúdio e ver, pô, tá soando bem, tá gostoso de ouvir. É isso, tá resolvido. E aí os caras falam, não, mas peraí, mas aqui tá um pouco fora do tempo, sim, mas o clima tá bom. Pra mim é dessa forma. E não, ele não tá errado, não. E o Mutt também não tá, são formas só diferentes de verem as coisas. Mas eles não entraram num acordo, porque o pessoal da banda não queria esse approach mais natural, que o Jim Steinman estava querendo, e o Jim Steinman não estava querendo esse approach mais técnico que o pessoal da banda estava querendo. Então eles acabaram pagando o cara e dispensando ele, deixando ele trabalhar. Só que nesse interim, aí o baterista deles, Rick Allen, sofreu um acidente de carro e perdeu o braço esquerdo. E foi uma tragédia. Imagina, o baterista perdeu um braço, né? Um cara muito novo, ainda 20 e poucos anos. E disse que o Mutt Lange foi no hospital e falou para ele, você vai voltar a tocar. Você vai voltar a tocar, você vai ver, tal. Encorajou muito ele. E ele acabou vestindo a camisa e falou, não, vou trabalhar com os caras. E ele pegou para fazer o disco. Então tudo que tinha sido feito até então foi descartado praticamente. Tá? Algumas composições ficaram, mas a parte de gravação foi descartado e eles começaram a fazer de novo. Tá? Então ele é um cara fundamental na coisa. E o pessoal do Def Leppard ficou meio dependente dele, tá? da metodologia dele para trabalhar. Eles tentaram durante um tempo se autoproduzir, mas não funcionou. Tá? Eles precisavam dele ali. Tá? O Rick Allen perdeu o braço em dezembro de 84. Em 91, o Steve Clark, que era o guitarrista, faleceu. Tá? Isso foi antes do lançamento do álbum, mas foram duas porradas assim na sequência para eles. Tá? Se você está gostando do vídeo, deixa o seu like aqui, tá? Deixa o seu like, deixa algum comentário, porque isso sempre me ajuda a divulgar para mais gente. Deixa eu começar a falar aqui sobre os aspectos técnicos dessa gravação. Como eu falei, tem uma entrevista muito legal do Nigel Green, que é o engenheiro de som que gravou esse álbum, no site do próprio Def Leppard. Se você procurar na Wikipedia, tem ali o link dessa entrevista, vale muito a pena. O disco foi gravado pelo Nigel Green, e aí depois, no final, quando ele já estava saturado mesmo da coisa, passaram para o Mike Shipley para ele fazer a mixagem. O Mike era um cara incrível, assim. Aparentemente ele se suicidou depois de alguns anos, mas ele é um cara que ele fez, por exemplo, o Paul do Winger, que é um dos discos que eu mais gosto dos anos 90 ali, um disco incrível, que o Winger era uma banda muito pop, e quando veio o grunge, afogou aquilo, né? E eles fizeram um disco que era menos pop, mais sério e tudo mais. É um disco maravilhoso, foi produzido pelo Mike Shipley, ele que mixou. E você ouve a mixagem desse disco, é impressionante você pensar que ele foi lançado em 87, cara. Você coloca o disco para ouvir, um disco de quase 40 anos, e ele tem algumas coisas que são datadas, claro, coisas que são da época, mas ele soa fresco. Até hoje ele é muito presente, tem pressão, tem largura de som, sabe assim? Era um disco muito à frente do seu tempo. Tá? Muito também por causa da mixagem do Mike Shipley. Tá? Uma série de fatores. É uma banda muito talentosa, produtor muito talentoso, um engenheiro de som muito talentoso, mas o Mike Shipley foi um cara que deu uma finalizada bonita na coisa. O Nigel Green fala de uma coisa que eu tinha lido nessa matéria que eu vi com o pessoal da época do Slang, com o pessoal da banda. Que o jeito deles produzirem era muito diferente. Eles faziam um click track, não exatamente um click track só um metrônomo, né? Não é exatamente isso. Eles pegavam uma bateria eletrônica com uma levada só, retinha, e gravavam, e aí eles gravavam o restante em cima, por exemplo. Gravavam o que eu li na entrevista do pessoal do Def Leppard. Gravavam as guitarras, gravavam as vozes, gravavam os backings, gravavam os solos, aí depois gravavam o baixo e depois a bateria, por último. É uma coisa totalmente contraintuitiva para mim. Eu gravei muito disco, alguns discos que eu gravei com a base tocando ao vivo, é como eu mais gosto de gravar, mas gravei muito disco que a gente grava por partes, mas geralmente a gente faz a bateria, que é o alicerce da coisa, aí faz o baixo, aí faz as guitarras, aí faz as vozes e depois os overdubs, o que tiver de teclados, coros, percussões, etc. Mas geralmente a ordem é essa, começa com a bateria. Eles deixavam a bateria para depois, porque esse disco ele foi feito como um disco de Pro Tools, vamos dizer, mas na época, ali em 87, não existia Pro Tools. Tá? Então ele foi feito em fita analógica de 24 canais, só que foi feito como se fosse para Pro Tools. Por que eu estou dizendo isso? Porque eles gravavam essa bateria eletrônica, gravavam as guitarras,
Aí gravavam as vozes e tal, e eles iam mexendo na estrutura da música. Às vezes eles falavam assim, putz, aqui podia ter uma parte a mais. E por essa de pôr uma parte a mais, uma parte a menos, que eles resolveram deixar essa bateria para gravar por último. Porque depois que você grava a levada da bateria, você meio define a música. Entendeu? Então eles iam definindo a música com uma bateria guia, vamos dizer assim, na música, definia tudo, ia fazendo as partes, e depois eles colocavam a bateria para valer. A bateria foi o último elemento a ser gravado. Isso é muito fora do comum. O que acontece aqui? Tem muita coisa que foi gravada. Já tinha ouvido falar que eles gravavam nota por nota de alguns acordes. Tá? Eu achava estranho, nota por nota, mas o Nigel Green fala que eles gravavam às vezes acorde por acorde. E aí faz mais sentido. O cara montou um acorde, tem um som muito brilhante. Quando ele ia mudar para o outro, tinha aquele as raspadas, e aquilo estava incomodando o pessoal da banda, o Mutleng. Eles falaram, não, vamos gravar um acorde. Aí a gente emenda, grava o próximo, emenda, grava o próximo, emenda, grava o próximo. Então teve sessões de algumas músicas que foram gravadas acorde por acorde. Aí faz uma guitarra, todos os acordes, tá? Vai dobrar, vai fazer a mesma execução para abrir em estéreo, tá? Faz a mesma coisa tudo de novo. E teve muita coisa que eles usaram muito offset. Isso eu usei bastante na época que eu gravava em Haddad. O offset é o seguinte, o Haddad era um sistema de gravação em 8 canais em fita de Super VHS. Você tinha 8 canais, você punha mais uma máquina, mais 8 canais, mais uma máquina, mais 8, mais uma, mais 8. Normalmente você trabalhava com 4 máquinas para 32 canais. E com o offset você conseguia fazer uma coisa assim. Quando a primeira fita estiver tocando em 1 minuto, por exemplo, a segunda vai tocar em 2,25. Tá? O offset determinava isso. Então o que eles faziam? Eles estavam trabalhando com 2 máquinas analógicas sincronizadas, de 24 canais, e eles faziam um offset na segunda máquina para copiar partes para a primeira máquina. Então, por exemplo, vamos dizer que eles fizeram toda essa parte, foram emendando acorde por acorde, fizeram tudo bonitinho ali, tal. Tá, mas isso vai se repetir lá na frente da música. Então o Nigel Green fazia um offset da segunda máquina para copiar para a primeira máquina aquilo tudo. Tá? É como se fosse no Pro Tools hoje, mas no Pro Tools você simplesmente corta, cola. Entendeu? Eles faziam isso com offset. Inclusive ele usou uma máquina de delay, uma máquina de atraso, para quando ele tinha um problema com offset, porque o offset é por timecode. Putz, agora vai ter que ser técnico pra caramba. E esse timecode nem sempre é totalmente musical. Então, às vezes, ele pegava a máquina de delay, de atraso, e atrasava mais alguns cents para poder chegar no tempo exato da música. Entendeu? Ou seja, trabalho de maluco. Né? Isso foi feito, segundo ele, em umas 3 músicas. Tá? Não foi no disco todo, mas teve umas 3 músicas que ele ficou semanas trabalhando nisso. Tá? Então, é um disco que foi feito com muito cuidado, um cuidado plástico, que não era comum da época, apesar de ter alguns discos que são muito, né, do Michael Jackson mesmo, da Madonna, que são muito precisos, mas esse é uma coisa meio fora do comum, e hoje é muito comum. Uma outra coisa que é interessante falar desse disco, ele foi todo gravado com um Rockman. O Rockman era uma caixinha desse tamanho. No final dos anos 70 saiu o Walkman. O Walkman era um aparelhinho que tocava fita cassete. Tá? O pessoal hoje confunde, o pessoal mais novo confunde muito videocassete com fita cassete. O videocassete era maior, tocava vídeo, e a fita cassete era menorzinha e tocava música. Tá? Mas era para você ouvir música, então você carregava alguns cassetes e você colocava pilha, põe um fone de ouvido e podia ouvir na rua. Como a gente ouve hoje no celular, mas na época era um aparelho para isso. E o Tom Scholz, da banda Boston, que é um outro gênio que eu preciso falar do Boston também. Tom Scholz é um gigante lá, tem quase 2 metros de altura, e é um cara que ele criou o próprio estúdio dele, fez tudo, fez a máquina de gravação, a mesa, tudo para gravar, e ele fez essa maquininha, o Rockman, no começo dos anos 80, acho que 82 e tal. E o Rockman o que era? Era um simulador de amplificador de guitarra, já naquela época. Da mesma forma que a gente tem plugin hoje, você tinha numa maquininha assim, então ele tinha, acho que eram 2 sons clean, 2 sons de drive, 2 sons clean, um drive, tinha um chorus que era só ligar e desligar, e tinha acho que um delay que era só ligar e desligar. Era muito simples a formação dele, mas eles gravaram com esse sistema por vários motivos. Um deles é que eles não queriam aquele som poderoso de guitarra, eles queriam um som mais pop. Então, quando gravava com os Marshalls, por exemplo, vinha aqueles 3K, aquela região mais ardida da guitarra, que isso incomodava o ouvido. Eles falavam, não, a gente quer uma coisa mais fechadinha, mais embaladinha, assim, que soe embalada, né? Que soe mais própria para uma música mais pop. Então eles fizeram tudo com isso. E é interessante que às vezes, até hoje, as pessoas me mandam perguntas assim, é possível fazer um trabalho de qualidade profissional usando um simulador de amplificador? Eu falo, é possível,
40 anos, né? Que esse disco tem quase 40 anos, um disco que teve um monte de música em parada de sucesso e feito com o Rockman, que é bem arcaico, tá? Não pense que assim, é um negócio maravilhoso e hoje a gente não tem coisa tão legal. Não, que a gente tem plugin hoje dá um pau de 20 mil a 0 no Rockman, tá? Mas às vezes a gente gosta, né? Eu comprei o plugin a extensão do Joe Satriani, porque o Surf with the Alien ele fez com o Rockman também. Eu comprei a extensão do Joe Satriani do Amplitude para poder ter o Rockman também, tá? Para eu ter o som disso daí, porque é um som bem característico. Você ouvindo coisas como Love Bites, tudo mais, aqueles sons de guitarra limpos que tem ali são bem a cara do Rockman e a distorção também, tá? Então ele foi gravado dessa forma. Que mais que eu posso falar sobre ele? Eles têm essa coisa metódica que eles fazem até hoje, tá? De gravar tudo meio ao contrário para poder chegar no resultado que eles querem, e foi muito bem sucedido, cara, porque eles fizeram um álbum que se sustenta muito bem com o tempo. Como eu falei, pare para ouvir, que é impressionante até hoje a qualidade de som, principalmente esses singles que foram mais bem sucedidos. Ouve com atenção, tem muita coisa que eles fizeram com sampler, e aí colocava no sampler, tinha que tocar no teclado para gravar no lugar certo, tudo mais. É um álbum muito moderno, feito de uma forma arcaica, vamos dizer assim, né? E é incrível, tá? É incrível mesmo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, tá? Quem gosta de produção musical, compartilhe, que vale muito a pena. Se quiser aprender a produzir sua música em casa com boa qualidade, eu tenho um curso para você, chama Então Você Quer Gravar Sua Música? Tá? Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo ou na minha bio. E semana que vem tem mais, tá? Semana que vem eu vou falar de algum outro disco, eu não sei qual ainda, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que tenha se divertido para vocês. A gente se vê em breve. Valeu!